Oi, gente, boa noite. Tá dando para todo mundo me ouvir? Beleza? Então tá ótimo. Então, primeiro eu quero começar agradecendo vocês. Como quase toda a igreja sabe, eu fui para o Greenhouse, que é uma escola de avivamento e transformação do Dunamis. E primeiro agradecendo a Deus e vocês que me deram todo o apoio, que compraram as coisas. E vamos lá. Quando a Tainá falou para dar meu testemunho, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Não porque eu não tenho o que falar, porque na verdade é tanta coisa que é difícil colocar em palavras. Eu cheguei domingo passado, na verdade, mas foram 15 dias que pareceram um ano. Não por ser demorado ou por ser cansativo, mas na verdade era tanta entrega, tanta coisa que o Senhor derramou que é muito difícil. É muito difícil mensurar ele em palavras, mas eu vou tentar dar um breve testemunho. Eu fiz um resumo do resumo. Então, na verdade o Senhor me apresentou o Greenhouse, Ele mesmo me apresentou. Não foi ninguém que falou, não foi por ser conhecido. Na verdade eu sabia que era muito conhecido depois. Mas Ele mesmo me chamou. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que o Senhor tem para mim lá? E nisso foi 6 meses, desde quando eu fiz minha inscrição em janeiro até julho. Foram muitos processos. Uma frase que eles falaram lá é que Deus age através de milagres, mas Deus age também por meio de processos. E eu posso falar que Ele fez o milagre dele no meio dos processos desses 6 meses. Muitos momentos que eu quis desistir de ir, porque eu olhava só para o natural. Mas eu tinha certeza daquele que tinha falado comigo que era para mim ir. E eu fui. E eu fui com o coração pensando assim, estou indo para a casa do oleiro. Vou ser quebrada, Deus faz o que o Senhor quiser da minha vida. Cuidado quando vocês falam aí, gente. Que Ele faz. E eu cheguei lá pensando, vou ser quebrada. Mas, na verdade, Ele me mostrou que não. Que, na verdade, Ele já tinha me quebrado. Eu estava lá para ser reconstruída. E ser quebrada dói, mas ser reconstruída também dói. Lá, Ele me fez abrir mão de muitas coisas. Eu pensava que eu já tinha entregado tudo, verdadeiramente, mas o que eu quero falar hoje é sobre o que fez eu abrir mão. O que mais me marcou lá era a presença dele. Não sei se vocês viram, é uma escola de avivamento e transformação do Dunamis, 15 dias lá em São Paulo, na fazenda deles. E tem muitos vídeos e tudo que vocês vêem no vídeo lá é real. Lá o sobrenatural é muito normal. Você vai almoçar, o povo está falando em língua, o povo vai para a fila do almoço, não consegue chegar no almoço, cai lá no meio do refeitório. É umas coisas muito loucas, que no final dos 15 dias já estava normal. Mas isso era incrível. Mas o mais incrível, o que mais me impactou foi a presença dele. A presença dele é tão amável, tão boa, tão perfeita, que eu fiquei pensando, Deus, como eu não vivo isso todos os dias da minha vida. Porque não é sobre a farm, não é só lá, a gente pode viver isso aqui. E como é bom amá-lo, como é bom estar com Ele, como é bom essa presença. A presença dele é tão real que lá tinha dias que tinha hambúrguer, pizza depois dos cultos à noite. Ninguém saía correndo para ir comer. Na verdade, tinha gente que nem ia comer, porque só queria ficar na presença dele. Era só se jogada no chão, era só neste lugar, porque não existe coisa melhor do que esse lugar. Nenhum alimento, nada na vida se compara a Ele. E eu
sou muito grata a Deus por poder ter experimentado isso. Mas não só experimentado, Ele deu um jeito de mudar minha vida. Ele derramou por mim. Eu sei que muita gente fala que eu sou feliz, mas lá Ele derramou a alegria dele. Uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida. Era uma alegria que eu não conseguia sair do chão, porque Ele me dava gaitadas. Mas não era porque tinha nada engraçado, era da presença. Essa presença é gloriosa demais. Era a presença dele. E ele falou muito que essa alegria não era só para mim. Tudo fala sobre ele, passa por nós, mas não fica em nós. O propósito dele não é para mim. Teve um dia lá que eu ficava, Deus, mas eu não sou digna. Eu não sou digna de estar vivendo isso. Eu não sou digna de estar na tua presença, uma presença tão palpável. E ele falou, mas você não é mesmo, não é por dignidade. E ele me falou daquela passagem de Isaías. E quando eu abri a Bíblia, estava a revelação de Deus e o chamado de Isaías. Aí, naquele momento, eu escrevi que primeiro a gente tem a revelação de Deus, depois Ele mostra nosso chamado. Mas eu entendi, tá, Deus, então o Senhor está me mostrando e depois eu vou cumprir meu chamado. Mas Ele, não, Camille, eu já venho te mostrando há muitos anos quem eu sou. Você já me conhece, você já vai na igreja, você já me conhece nisso. Tudo, tipo, você já me conhece. Eu já estou te mostrando, mas agora está na hora de você me tornar conhecida. Já está na hora de você cumprir seu chamado. Ele me fez abrir mão de muitas coisas que, na verdade, eu não sabia que eu cuidava tanto, que eu era tão preocupada, que eu tinha tudo na minha mão, que eu confiava tanto em mim mesmo. Mas aí foi quando eu vi que eu tive que ser curada em coisas que eu achava que já estava, como a paternidade de Deus. Eu pensava que eu já via Ele como pai, mas na verdade não, porque o medo que eu tinha de tudo, o medo de falar dele, o medo de tudo mostrava uma falha na paternidade dele. Porque se Ele é pai, por que eu tenho que ter tanto medo? Se Ele já falou que vai fazer, se Ele já falou que vai curar, se Ele já falou que é para a gente ir, se Ele já deixou a certeza que é para a gente ir, então por que ter tanto medo? Se Ele é pai, se Ele vai estar com a gente, e quem cuidou de tudo sempre foi Ele, não eu. Foi Ele que sempre me deu, foi Ele que sempre cuidou. E isso tudo que Ele foi falando, revelando, foi através dessa presença que Deus me livre, nunca me tire dessa presença, porque Ele é muito belo, Ele é muito amável, Ele é muito educado, Ele é muito lindo. E não há outro lugar que eu queira estar. É isso. Amém.